PSDB é uma coisa muito triste, né? Um partido que se rendeu ao nazismo. Para vocês lembrarem do monarca e do Kim Kataguiri, foi essa declaração aqui, imortal deles, que certamente marcou o ano que a gente acompanhou aqui para vocês verem o que aconteceu. Só para vocês verem aqui essa fala do monarque. Corta essa parte aí, Pede galera. pro povo salvador. William Silva. Desculpa, mandou aqui, Supremo. ó. Para o Kim. Regimes marxistas. Do Kim. Olha Vamos pro fazer lugar- um estudo, colocar a pessoa na sala, se vocês quiserem, eu não vou pagar esse estudo. Finalizado. Conheça O o seu livro inimigo, é deixa um ele mais perto do documento- que seus aliados. Deixa eu ver aqui. Existe a faixa. Não vai pra grupo, não. O cara que tá falando besteira que nem sabe o que é, velho. Ficou na Problema, casinha Monark. dele sem O grande falar problema, nada. Monark, eu vou te falar qual que é o grande problema. O grande problema é que estar ao seu lado parece uma posição muito burra. Porque muitas vezes você coloca as suas posições de uma maneira que não é a mais favorável para a posição que você É verdade, defende. isso é verdade. Eu sou um culpado nesse sentido. Isso sendo verdade, isso faz com que as pessoas que estejam ao seu lado pareçam em uma posição extremamente Burra. desfavorável Socialmente. estrategicamente, socialmente e democraticamente. Mas o ponto que eu quero colocar é o seguinte: a rejeição. Eu ainda acho Ah, que você não é burro. Não, Eu também acho que você não é burro. De novo. Eu também acho que você não Me é burro. elogiem. E eu já Me coloquei. elogiem mais. Não há nenhuma pessoa, Ah, eu não sou burro. não há nenhuma pessoa neste planeta que tenha colocado mais argumentos para o Monark não ser burro do que eu. Muito bem. Dito isso, meu ponto é o seguinte: não há nenhuma associação, não há nenhuma organização de pessoas, não há nenhuma Triste polêmica isso aqui. atual do que a direita radical. Sendo Meu muito desafio. sincera, eu acho que são ondas. Eu acho que pré-Bolsonaro, a direita radical teve mais espaço. pré-Bolsonaro, Eu tava. discordo, Impeachment eu da discordo, Dilma, eu sim. discordo também, E acho que agora a gente tem um veementemente. momento em que tem uma mudança. A Tem mais espaço para a esquerda esquerda. radical tem muito mais espaço do que a direita radical, na Não minha é. opinião. As duas tinham que ter espaço, na minha opinião. Eu acho que é um pêndulo. Esse é o meu louco. Eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista Eu acho que não. reconhecido Lembra, pela lei. liberdade de expressão termina onde a Mas sua expressão expressar- coloca a vida do outro em risco. As pessoas não têm direito de ser idiotas. O nazismo As pessoas não têm direito de ser idiotas e assim o monarca caiu na história, perdeu esse emprego no Flow e entrou numa vórtice aí justamente de apoiar a extrema direita. Foi isso que aconteceu aí com o monarca e essas representações que vão acompanhá-lo por lá. Por outro lado, gente, temos aqui o Alan dos Santos que tá numa situação realmente delicada nos Estados Unidos. Vamos ler aqui essa notícia que é bastante importante, da coluna do Rodrigo Rangel, lá no Metrópolis. Exclusivo: Alexandre de Moraes cancela passaporte de Alan dos Santos. Decisão de Alexandre de Moraes foi comunicada nesta segunda-feira pelo Itamaraty, a embaixada brasileira nos Estados Unidos. Vamos então para a informação aqui. O ministro Alexandre de Moraes ordenou o cancelamento do passaporte do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos. A coluna apurou que a decisão foi comunicada ao Itamaraty e distribuída nesta segunda-feira para a embaixada brasileira nos Estados Unidos. O ministro determinou também o cancelamento que do passaporte seja incluído no chamado MAR, o módulo alerta e restrição do sistema de tráfego internacional. Isso faz com que o blogueiro não consiga se locomover para outros países a partir do território americano, onde ele vive atualmente. A própria situação do Alan dos Santos nos Estados Unidos fica precária. A partir de agora, ele é um indocumentado no país. A ordem de prisão. Moraes ordenou a prisão do blogueiro em outubro de 2021. Ele é investigado por difundir fake news e fazer ataques e ameaças aos integrantes do Supremo Tribunal Federal. Vão curtindo e vão compartilhando, gente. Vão curtindo e vão compartilhando, que é muito importante e muito relevante aqui. Vamos falar também de outros assuntos mega importantes para vocês ficarem por dentro de tudo que está rolando, para vocês não perderem absolutamente nada do que está rolando nos principais veículos de comunicação e as melhores opiniões para você entender aqui. O ministro também determinou que o governo de Jair Bolsonaro adotasse providências para solicitar a extradição de Alan dos Santos aos Estados Unidos. O processo de extradição, porém, segue mal parado, como mostrou a coluna, no final de semana, a coluna do Rodrigo Rangel. O Ministério da Justiça, responsável por conduzir as tratativas em Washington, diz que a bola está com as autoridades americanas. Enquanto isso, Alan dos Santos segue fazendo o que levou a ser alvo da ordem de prisão. Na semana passada, em Nova York, ele participou dos protestos bolsonaristas contra ministros do Supremo que estavam na cidade para uma conferência, do LIDE, no caso. Semanas antes, na Flórida, ele desafiou Moraes a prendê-lo. E é essa situação complicadíssima do Alan dos Santos, que pode, sim, ser preso no exterior.